O quesito H é a questão do trabalho, né, como a pena, né? Logicamente, a gente não pode pensar que não vai haver ódio, né, independente do movimento que se dê. Então, a instrução, né, da questão do conformismo, né, é porque há pena no mundo. Uma pessoa ela não pode usar, né, de mecanismos cruéis, né, para alcançar um objetivo. Então, o homem ele faz falta no lugar onde ele contempla sobre a atividade, né, o auxílio mútuo entre as pessoas. Então, se você colocar dentro da atualidade e mais especificamente no país, uma ideia, por exemplo, de irmandade, né, vai questionar a terminologia primeiramente. Obviamente, né, numa segunda etapa, eu posso perguntar, mas quantas vezes? Né? Então, obviamente, na minha opinião, é uma questão de multiplicação. Né? A gente coloca tipo assim, 49, por exemplo. Então, a pena, né, a dó, assim dizer, ela é o objeto negativo do milagre, né, do que se espera. Então, obviamente, uma ofensa, né, ela não se eleva. Por quê? Porque a direção de uma ansiedade, por exemplo, ela é suscetível de desconfiança. Por quê? Porque ela tem, né, um objeto de se alcançar outro. Por isso, dessa questão violenta. Então, o perdão, por exemplo, né, ele vai submeter uma pessoa a outra, sem esforço. Então, o próprio ideal, né, você pode ver em Evandro, em Gabriel, quem quer que seja, não tem essa dó. Porque quando se procura fazer o bem, né, a ideia de multiplicação ela não exige esforço. Né? A verdade ela encontra a segunda intenção. O amor próprio, né, ele sucede, né, a idealizar o adversário, né, o inimigo. Então, a ofensa, né, ela é uma posição humilhante. Por quê? Porque a própria teoria do bem, né, ela ostenta o mundo todo, né, de uma maneira mais geral. Então, as circunstâncias, né, elas não se conciliam, né, independentemente da sinceridade, porque não satisfaz o orgulho. Então, a questão da paz, né, ela procura a imparcialidade. Então, você dizer que tem um inimigo é você prever, né, um encontro. Por quê? Porque não, na vida vista por esse modo, ela não tem, né, juiz, ela não tem a questão da consequência. A pessoa não pode querer entrar num lugar achando que ela vai sair. Então, você praticar essa dó, ela procura nisso o efeito material. Então, a vingança, né, ela encontra no ódio, obviamente, a conservação, né, da própria ideia. Por exemplo, a morte, né, ela pode advir de qualquer teoria. O corpo, né, ele espera isso de uma forma natural, mas ele encontra essa forma. Então, atingir o próprio objetivo, né, é uma coisa que só serve para si próprio, visto desse ponto. Então, a necessidade ela é causa de uma obsessão.
Porque você admitir a propriedade como uma forma de obsediar quem não se encontra bem por algum motivo, é a questão da permissão fazer com que Deus seja caridoso e importado nesse último quesito ao reparo de que ele realmente existe, faz com que o erro encontre no que não foi feito, né, além do perdão, uma forma de extermínio. Então, a animação, por exemplo, se eu te dar um exemplo, hoje eu estou animado, hoje eu estou disposto, né, é você submeter o direito de uma pessoa a acreditar em Deus. Então, Gabriel, por exemplo, né, Evandro faz isso com veemência, ele recomenda, né, a amizade. Por quê? Porque as adversidades, né, aí já com essa ideia de formação de palavra, adversidade e adversário, né, são derivadas. Há como evitar, né, essa forma de perpetuar, né, esse mecanismo. Ou seja, a questão da consequência, eu vou contemplar esse exemplo da pessoa entrar em algum lugar sabendo que ela vai sair, isso não se completa dentro da justiça. Então, um subtítulo que daria exemplo a essa teoria é a questão do sacrifício agradável. Então, a oferenda, né, numa questão de rito, obedecida à terminologia que nos é imposta nesse momento, elas pedem, né, que a amizade seja a dádiva de uma teoria que se apresente à questão do processo. Porque a pessoa, né, ressentida de uma demonstração, ela é objeto da injustiça. Porque o reparo, né, de um comportamento é a questão da própria corporificação de uma raça. Então, se você citar, por exemplo, Dimas, né, você vai colocar força dentro da purificação. Porque se eu der o exemplo de que uma pessoa entra na igreja, né, ela não tem a oração ensinada. A oração, ela advém da própria amabilidade que as pessoas têm para com as outras. Então, esse entrave, né, admitido o exemplo que a pessoa tem que tirar, né, cuidar de si, da vista própria para ajudar a vista do irmão, né, ela tira, né, a tendência da hipocrisia. Porque a visão do defeito, por exemplo, físico, e essa identificação numa questão de relação, ela pede, né, uma identidade. Porque a consideração, né, ela é incondicional, infelizmente. Então o homem, obviamente, ele simula, né, esse estado de alguma forma. Então a essência, ela é um contrassenso, porque o sentimento neutraliza, né, numa forma natural. Então o homem, né, ele é importante por conta do que ele é. Tanto faz o que ele faz, né, e se ele fizer pior, melhor. Então, ressaltar, por exemplo, o que se vê e que não é natural, é um vício que nega a virtude. Né? É um vício funcional, se eu chamar assim. Então, se eu der o exemplo de Jesus, né, que é o caractere mais, no caso, principal, né, do
do ideal, dentro de uma ideia ideal, ele vai obstinar a lei. Por quê? Pergunto. Porque isso serve de vantagem, né, para Jesus ou para quem quer que seja. Então a história, né, ela conduz a mulher, né, à prática. Ela conduz ao descobrimento, né? André, ele encontra na lei, né, o comportamento. Então, a tentativa que Gabriel tem de encontrar em algum movimento, né, faz com que a mulher tente pensar. Então, a questão do comportamento, né, se eu citar assim, porque eu sou o Gabriel, ela se abaixa, ela tenta imitar Gabriel. Por quê? Porque a impressão, né, que a morte tem para com Jesus, ou teve para com Jesus, aí eu já não sei, né, faz com que a pose na cruz, né, seja um caminho, né, de encontro a esse momento, né, que traz dentro do dever ser um ensinamento, né, de que não se deve julgar ninguém. Por quê? Porque o julgamento, né, ele tem a questão da censura, né, natural. Então, por exemplo, você falar para uma pessoa, você não pode pichar essa parede. A associação que se faz é que haverá crítica, né, de uma pessoa com a outra. Então, para não haver essa crítica, esse comportamento ele tem que se externar, ele tem que sair para fora, independente de qual situação. Por exemplo, eu não vou brigar com meu amigo e eu vou pichar essa parede. Por quê? Para não brigar com meu amigo. Então, a questão, né, desse poder resultante, ele é uma ajuda de progresso. Porque o sentido, né, absoluto, né, não procura o julgamento. Por quê? Porque o próprio corpo é um grande problema, né? A pessoa se encontrar, se sentir, né, e achar que se alimentando ela vai evoluir, porque não vai, infelizmente. Então, Gabriel ele não proíbe a censura. Por quê? Porque o exemplo dele, né, faz da energia esse tipo de autoridade. Então a culpa que condena, de fato, ela abdica dessa autoridade. Então a repulsa ela é uma questão de consciência. Porque a submissão voluntária ela independe, né, da violência. Porque a aplicação legítima, né, ela se apoia num exemplo que não é dinâmico. Então a gente vai fazer agora a classificação, né, desse ponto. Primeiro, na questão da dó, logicamente, o efeito disso, né? Eu posso começar com a pergunta, né, por que você não perdoa seu pai, sua mãe, quem quer que seja, né, que logicamente dentro do seu meio, para ver sentido. Porque a comparação, né, citando o efeito de Jesus ainda, ele encontra, né, no próprio pensamento uma resposta que vai dizer mais ou menos assim: João, né, você está levando o seu documento? Então, obviamente, o mecanismo, né, ele procura, né, acordar com essa vulnerabilidade. Por quê? Porque a humildade, por exemplo, que é uma virtude, ela não é vista, né, por quem de direito procura, né, uma meta, né, procura um objetivo prático. Então, a resposta que Pedro pode colocar
ele vai colocar mais ou menos assim: perdoe, né? Mas perdoe com vontade. Então, obviamente, você descansar, se eu citar um exemplo banal, né? Obviamente você vai se encontrar vulnerável. Por quê? Porque essa questão, né, do perdão, ele é um comportamento de luta. Ou seja, a questão, né, da representação, mais substancialmente falando, a questão da simulação, né, ela existe desde o tempo que há, né, os animais, antes dos homens. Então, o próprio perdão, o perdão de si próprio, né, ele é prejudicial. Porque o mérito que se tem é proporcional à gravidade buscada. Então, entre irmãos, né, as ofensas são leves, né, a violência ela quase não se vê. Então, a própria violência, se eu colocar assim, ela é mais do que uma realização. Então, obviamente, o ato reflexo ele não encontra guarida, né? Porque o homem conhece o homem. Então, o sentimento ele vai ser o mais negativo possível, porque não se tem nada contra ninguém. Quer dizer, o perdão, né, para si próprio, né, ele é a amizade. Então, tornar-se amigo de Deus, por exemplo, né, é uma ofensa leve para quem quer que seja. Então, a vingança, né, ela é uma condenação. A luta, né, ela começa com um golpe de ilusão, um golpe intelectual. Então, a teoria usada, por assim dizer, ela não merece que seja censurada. Então, a censura que envenena essa teoria, ela é uma forma de esquecimento. E se houver a pergunta, essa é uma forma de esquecimento? O momento vai depender do impedimento que faz na própria crise, né, no gerenciamento dessa, a questão que não mostra clemência, né, a questão que é mais espontânea. Então, a maneira, né, de se agir, perdoando, ou se você está no outro lado, você sente dó de determinada pessoa, ou aquela situação se mostrou conveniente a esse sentimento, obviamente o coração ele não será verdadeiro, porque não se contenta apenas com aparência, mas uma forma que segrega, né, dentro do esquecimento, muitas vezes, o pensamento alheio. Ou seja, há, né, uma forma de rebaixamento, independentemente da verdade que se propaga. Então, a instrução próxima seria, né, a questão do comportamento, né, que encontra na religião uma liberdade. Por quê? Porque, né, o próprio alimento ele é contrário ao que é oculto. Então esse descobrimento, né, ele é adjacente a uma procrastinação. Então a ocupação, né, se eu citar o fator da dó ou da possibilidade, né, de se atingir determinada ideia, né, ela é um conselho, né, por assim dizer, que independentemente da crítica elencada, ela tira, né, essa censura de culpa, né, que tem no gemido mais profundo de um homem que sente dor
independentemente do que ele não vê. Então, se você perguntar o que eu posso, por exemplo, o que eu posso fazer para não esquecer, ou o que eu posso fazer para não sentir dó com tanta frequência, obviamente vai se usar, né, de produtos negativos, né, que eu, por exemplo, vejo nesse pensamento um segredo, né, que não possui uma culpa, né, que condena o que desculpa, porque conhece os móveis e os imóveis, e porque clama numa voz tão alta, né, fazendo, logicamente, né, referência ao temor reverencial relativo, né, a quem lhe é cliente, por assim dizer. Então, já é para os ouvintes, né, uma calma, né, ela desencoraja. Então, a falta que uma pessoa faz, ela não é julgada, né, dentro de um comportamento. Por quê? Porque essa instrução, ela sustenta, né, ela encoraja e ela fortifica. Porém, não considera o arrependimento, por exemplo, né, num caráter mais neutro, vai fazer na falta uma compreensão, né, o arrependimento fazendo ouvir, né, uma voz sincera, né, compreende muito facilmente o ensino, né, a orientação, melhor dizendo, que se busca com isso. Então, obviamente, a vida, né, ela é uma forma de esquecimento. Se eu citar, né, com um objeto mais compensador, né, a negativa que faz o mundo, né, trazer a dó à existência. A pergunta que pode surgir, a força, ela submete o amor dessa maneira? Ela tem essa substância, respondo. Por quê? Porque não é por uma questão de vaidade que existirá o tempo de uma decisão mais visível, se eu chamar assim. Por quê? Porque o critério utilizado, né, é ainda uma forma que não cessa, senão aquele que identifica-se com quem é adjacente, né? Então, a divindade, por exemplo, né, o que está encantado, né, o que se sente, né, com efeito, aquilo que simplesmente dispara um princípio, ele com certeza está carregado, né, de situações que elencam ideias das quais a dor é ainda uma prática objetiva, obviamente encontrada assim numa tendência a se vencer, num comportamento, né, a se reiniciar, né, e a questão ainda, logicamente, de dividir o fardo, né? Ou seja, o forte ele leva um fardo mais pesado, né? O cego ele vai encontrar, né, no timbre dos outros, né, uma orientação de uma ideia mais interessante, por exemplo. Então, o homem, né, ele crê, né, nessa virtude. Deus, né, ele retira o foco. Então, a humildade, né, ela é a resposta dessa dó, dessa pena. Porque a pena é um defeito, né? Porque o coração, né, ele é corrupto, né? Porque a essência, logicamente, ela consola, ela elimina, né, o pensamento não censurado, né, e ilumina, né, o curso, o percurso, o caminho, né, e às vezes o obstáculo. Então, a questão,
né, dos objetos, por exemplo, a questão dos bens materiais, eles procuram auxiliar, né, a própria lei. Então, a perfeição, por exemplo, ela não pode ser negada. Então, o trabalho, né, é o sentido do progresso, são coisas óbvias. Porém, a questão da razão, né, ela encontra utilidade, né, no final. Então, você, por exemplo, lançar, né, um vaso de uma janela de um prédio, né, é simplesmente a imperfeição de outra pessoa. Essa é a associação mais banal e objetiva que se pode fazer. Por quê? Porque pode acertar alguém. Né? Seria o certame proibido, né, que vê o mal quando o mal existe. Então, o bem, né, essa ilusão do bem, ela prejudica. O erro, né, ele observa. Né? Por quê? Porque a depreciação desse efeito, ele é um sentimento de malevolência, né, que encontra na alegria, né, a compensação, né, que essa ideia, dessa ideia, né, que tanta falta faz. Então, obviamente, o vaso ele não é uma bomba, né? O vaso ele não cai por vontade própria, ele cai por negligência. Então, obviamente, né, a revelação, né, por exemplo, ela é uma questão sem precisão, porque ela é imperfeita, né, e ela não tem utilidade, né, felizmente. Então, a última citação seria referente à hipocrisia. Né? A pessoa precisa somar quanto ela pode ganhar. Então, o movimento, né, da utilidade, se eu chamar assim, é uma coisa que vai parar, né, no dia em que não precisar mais enxergar. E você pode ter certeza que esse dia virá.